Olá, pessoal! Olá, Homo sapiens! Esse é o canal Ensinando Ciências e eu sou a professora Raquel. Estou aqui mais um sábado, firme e forte, de manhã cedo, para conversar com você um pouquinho. Eu vi uma entrevista do Mia Couto na sexta-feira da semana passada, então já faz uma semana. Já fazem uma semana? Não sei. Sabe quando você escuta as coisas, vê as coisas, observa e fica digerindo aquilo? Como se você tivesse feito um almoço gigante ou um café da manhã gigante e comido demais, e você precisa de um tempo para conseguir dar conta de tudo aquilo ali que tá ali. E de alguma maneira, talvez você realmente precise ficar paradinho ali só pensando sobre aquilo. Então, ouvi o Mia Couto falando um pouco na semana passada e parei para pensar assim durante a semana toda no que ele falou, em algumas coisas que ele falou. Vou ajeitar a câmera aqui que tá meio torta. Aí, acho que agora ficou torta pro outro lado. Enfim. E hoje vim conversar um pouquinho com vocês e contar um pouquinho sobre o que eu fiquei pensando e digerindo, então, durante essa uma semana. E uma das coisas que parecem contraditórias quando a gente faz um primeiro olhar, que é a literatura e a ciência, né? Elas parecem coisas tão distantes, tão longes, tão não interrelacionadas entre si, mas de alguma maneira a gente começa a perceber que a literatura ela faz uso de algo que nós precisamos ou gostaríamos muito que estivesse bastante presente nas nossas aulas de ciência, nos nossos alunos e alunas e em nós, professores, que é a imaginação. Então, quando nós fizemos leituras que são literárias, né? Porque a gente nem sempre faz leituras só literárias, a gente faz outras leituras que são específicas, enfim. Mas quando nós fizemos leituras literárias, nós conseguimos imaginar, ir além, sair da onde nós estamos. E isso é uma das coisas, um dos grandes desejos de nós, professores, para que ocorra, ou que possa ocorrer com os nossos alunos e alunas. E de alguma maneira a imaginação, tanto na ciência como na literatura, ela por muitas vezes ajuda a nossa vida a ficar um pouquinho mais leve. E nesse momento, então, que nós estamos enfrentando uma pandemia, com isolamento social, a literatura e a imaginação utilizada na ciência também podem nos deixar nosso mundo um pouquinho mais leve, né? Quando a gente consegue imaginar coisas com conhecimento científico, ou quando a gente consegue fazer leituras ou mesmo produzir, né? Para quem tem a capacidade, alguma coisa voltada para a literatura. E daí comecei também a pensar um pouquinho sobre o nosso desejo que é nosso, né? De professor, professora, e muitas vezes não é do aluno e da aluna, de termos adolescentes para adolescentes funcionais dentro da sala de aula. Ou seja, que eles funcionem naquela dinâmica que está ali posta, né? Estabelecida e pré-estabelecida. E na maioria das vezes eles não funcionam. Porque aquilo ali que está estabelecido, pré-estabelecido, aquela dinâmica toda ali, não funciona para eles. E eles deixam de ser alunos funcionais para nós de alguma maneira, mas ao mesmo tempo, para eles aquilo não é funcional. Então, nós desejamos um aluno funcional, e o nosso aluno no mesmo momento, exatamente no mesmo momento, talvez também queira um professor funcional, ou seja, que funcione de alguma maneira para os desejos que ele gostaria de ter, ou que pudessem ser, né, feitos
produzidos em sala de aula. E daí eu lembrei de uma coisa que eu vi dias atrás, que eu não vou lembrar onde eu vi. Eu anotei porque eu tenho o costume de ficar anotando as coisas e acabo não anotando às vezes onde eu vi. Então isso é um grande erro meu que eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso melhorar. Que existe o currículo oficial e o currículo não oficial, que a gente chama de currículo oculto. Então, muitas vezes, o nosso currículo lá, pro 6º ano, pro 7º ano, pro 8º ano, é lindo. Esse é o currículo oficial, aquele currículo que tá lá no papel. E por trás disso, ou em conjunto com isso, anda um currículo oculto. Um currículo que muitas vezes dá conta, sim, desse currículo oficial, mas foge desse currículo oficial em outras coisas. Então, e daí eu me dei conta que como a gente faz isso nas escolas, né? Nós temos currículos lindos, maravilhosos lá, com escritas muito boas, mas muitas vezes o que a gente faz daquilo, não que nós não façamos aquilo, a maioria de nós cumpre o currículo, mas incrementa esse currículo ou não faz exatamente como está ali posto. Por quê? Porque o currículo oficial, e muitas vezes, não condiz com a realidade dos alunos e das alunas que estão ali na nossa frente de sala de aula. E daí nós temos que escolher entre conseguir dar conta como profissionais daquelas alunas, daqueles seres humanos, daqueles homo sapiens que estão ali na nossa frente, ou dar conta de um currículo. E na grande maioria das vezes nós damos conta de um currículo, dando conta ou dando prioridade para aqueles seres humanos que estão ali, para aqueles alunos e alunas que estão ali. Porque estar em sala de aula, na maioria das vezes, é uma sobreposição de crises. A escola está numa sobreposição de crises. Nós temos profissionais mal remunerados, nós temos profissionais que muitas vezes trabalham em 3 escolas diferentes e se deslocam durante o dia para 3 direções totalmente extremas de um município, isso quando não se deslocam de um município para o outro. Nós temos profissionais com pouco tempo para planejar aulas, e muitas vezes esse planejamento é utilizado por coordenações e direções para preencher papelada, tá? E isso não perdoa. Planejamento do professor é tempo do professor pensar na sala de aula e não ficar preenchendo papelada ou passando a limpo porque errou um A, colocou um A no lugar de um O, tá? Nós temos estruturas físicas muito ruins que não dão conta, na maioria das vezes, daquilo que nós gostaríamos. E aqui não estou falando que nós, professores de ciências, eu, por exemplo, queria ter um laboratório todo equipado, cheio dos últimos equipamentos do mundo. Gostaria, sinceramente até gostaria. Mas não é uma realidade possível para o nosso país, se a gente pensar no número de escolas que nós temos dentro do nosso país. E eu gostaria sim de ter uma sala de aula ou um espaço físico em que eu conseguisse produzir as minhas aulas de ciência separadamente. Que eu conseguisse ter uma pia para lavar o material que eu fosse utilizar, que eu conseguisse ter armários com bastante espaço para guardar coisas que eu possa ir utilizando no decorrer do ano e que eu não precise carregar quase o meu peso em sacolas, em materiais, ou fazer 4, 5 viagens da sala dos professores para a sala de aula, levando tudo aquilo que eu preciso para executar minha aula. Então, essas crises, esses problemas que tem, eles se sobrepõem uns aos outros. E muitas vezes eles chegam a se acumular, né? Causando um estresse, uma angústia muito grande, um desgosto muito grande dos seus professores e professoras que estão ali, tentando de alguma maneira fazer com que aquele ambiente escolar ocorra de maneira diferente. E nessas sobreposições de crise, às vezes tem tantas crises sobrepostas que nós começamos a chacoalhar o barco. E quando eu ouvi essa expressão, eu pensei, nossa, não tinha maneira melhor de dizer isso. Chacoalhar o barco. O que significa chacoalhar o barco? Significa você estar cheio de pessoas dentro desse barco e você começa a chacoalhar. O que vai acontecer? Algumas delas vão cair e não vão conseguir voltar para o barco. E, de alguma maneira, as escolas
no momento atual, no nosso país, fazem isso. A gente leva adiante, e eu digo a gente, porque eu me coloco aqui como parte do ambiente escolar, parte das pessoas que constroem a escola. Muitas vezes a gente chacoalha o barco, derruba alguns e deixa alguns pelo caminho e vai adiante. E nós não voltamos com o barco para voltar. Porque são tantas sobreposições e crise que nós não conseguimos nem sequer visualizar que nós chacoalhamos o barco, derrubamos alguns do barco e esquecemos eles pelo caminho. E cabe também aqui ressaltar que essa função de tentar administrar as crises não são só nossas. Por isso que é importante também nós temos um ambiente onde não se criem mais crises e onde de alguma maneira consiga se solucionar algumas delas para que a gente fique com menos crises possíveis e consiga dar conta minimamente daquilo que nós desejamos dar conta, né? Então, importante nós pensarmos isso e olharmos isso para o nosso ambiente escolar. Principalmente no momento atual em que nós perdemos todas as nossas certezas, como homens no sentido de ser humano, de homo sapiens, né? Aquelas certezas que nós tínhamos com relação ao mundo, elas foram perdidas em 2020. Elas não estão mais aqui. Nós tínhamos um poder, algo que estava inerente a nós, seres humanos, que de alguma maneira fez assim. E simplesmente foi derrubado por algo extremamente invisível, que nós não conseguimos enxergar, microscópico, e nós perdemos essas certezas. Então, nós não temos mais certeza de como vai ser o dia de amanhã, nós não temos certeza como vai ser 2021, nós não podemos mais, de alguma maneira, fazer planos fixos, né, com relação aos nossos desejos e às nossas realidades, porque nós não sabemos se vamos ter vacina, nós não sabemos quanto tempo a pandemia vai durar, nós não sabemos quantas pessoas vão sobreviver a tudo isso, nós não sabemos se vamos ter outras pandemias, não sabemos. Então, as nossas certezas foram todas por água abaixo. Ou seja, o coronavírus chacoalhou nosso barco e derrubou nós e deixou nós ali. E foi embora. E nós estamos ali, ó, tentando sobreviver de alguma maneira. E também cabe lembrar que tudo isso, esse chacoalhar do barco, também nos fez, alguns de nós já tinham certeza disso, mas fez aflorar em outros que nós vivemos em mundos diferentes, que nós vivemos em realidades diferentes. E aqui eu não estou falando do Brasil em relação ao primeiro mundo, à Europa ou qualquer... Dentro de um próprio município, numa própria cidade, nós temos realidades muito diferentes se a gente pensar na questão de escolas e ambientes escolares. Realidades de estruturas, realidades de qualidade, realidades de acesso. Dentro da própria escola, nós temos mundos diferentes, né? Nós temos o aluno que não tem acesso nem a alimento, muitas vezes, não tem o que comer em casa, e nós temos aquele aluno que consegue comprar uma latinha de refrigerante e um salgadinho todo dia. Não estou dizendo que isso aqui é o certo, que essa é a alimentação correta, mas estou dizendo que ele tem poder aquisitivo para fazer essa compra. E esse outro aluno aqui não tem nem o que comer em casa. Então, esses mundos diferentes, eles estavam ali postos. E eles continuam ali postos. E vão estar, acho que, mais gritantes quando nós voltarmos para a escola. Que eu não sei quando vamos voltar, né? Eu espero que a gente consiga voltar quando for realmente seguro para todos nós voltarmos. Alunos, professores e todas as outras pessoas que constroem as escolas.
E como nós nos sentimos tão poderosos, nós tínhamos algo que nos permitia também sentir esse poder, que era a questão da tecnologia, que nos passava assim, essa impressão de poder e de dominar tudo, e de alguma maneira nos separava da natureza, né? Nós éramos seres humanos, homo sapiens. Nós nem falávamos que nós éramos homo sapiens, nós éramos os seres humanos. E agora nós somos os seres humanos, né? Os homo sapiens, como qualquer outra espécie que tem problema e que precisamos pensar como espécie se nós quisermos continuarmos como espécie dentro desse planeta. Já falei sobre isso com vocês, né? A Terra vai continuar aqui. Esse planeta vai continuar onde ele está, não vai a lugar nenhum. Quem pode sumir daqui ou desaparecer ou deixar apenas fósseis somos nós, seres humanos. Então, por tudo isso, e lembrando que eu comecei falando um pouquinho da imaginação na literatura e da imaginação na ciência, e o quanto isso está relacionado com o saber e com o não saber ao mesmo tempo. Porque muitas vezes as pessoas dão contas das suas perguntas com coisas do cotidiano dela, do dia a dia. E quando isso vem para a escola, vem para o ambiente escolar, vem para a comunidade científica, isso é considerado um não saber. Porque o saber verdadeiro é o saber científico. E aqui não significa que um não saber e um saber científico, um é melhor que o outro. Apenas significa que são coisas diferentes, situações diferentes, e que a escola é o lugar que sim, que esse saber, ou que esse considerado não saber, que muitas vezes é circundado pela imaginação, é onde ela vai conseguir explicar esse não saber de forma científica. Mas isso também não significa que esse não saber não possa coexistir com esse saber, desde que nós consigamos produzir isso, nossos alunos e alunas, e no ambiente escolar onde nós estamos inseridos essas diferenças. E não que um seja melhor ou pior que o outro, apenas que são situações permeadas por linhas de pensamento diferentes. Quando eu uso o não saber, eu permeio ele por imaginação, por construção coletiva, social e cultural. Quando eu construo o saber, eu permeio ele por método científico, razão, imaginação, construção social e cultural. Então, eles são muito próximos. E aqui há um elemento acrescido que é o método científico e o uso racional daquilo que ainda nós temos e que nos faz a diferença como homo sapiens e como seres humanos, que é um grande cérebro que nos permite agir, pensar e imaginar o mundo onde nós estamos. Então, isso foi o que eu passei pensando e digerindo durante toda essa semana, a partir das falas do Miyakoto, que é um autor que eu não tenho uma leitura muito grande, assim, não li vários, eu li um livro dele, mas que eu tenho uma admiração muito grande e que tá lá na minha playlist para mim fazer as leituras daquilo que ele já escreveu. Por enquanto, eu vou, quando sobra um tempinho, dando uma olhada em alguns vídeos e algumas falas dele. E era isso que eu queria dizer. Lembre-se de cuidar de si e dos outros. Obrigada, Homo sapiens. Vocês viram que o meu galo não cantou hoje?